Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar como que você pode montar uma melhor visualização das suas atividades lá no Kanban do Shortcut, tá bem? Então para isso, vamos lá para o Shortcut. Bom pessoal, eu já acessei aqui a minha página principal do Shortcut. Eu estou aqui na página principal da Home e eu vou acessar aqui a página de histórias para poder visualizar o meu Kanban. Lembrando que a gente consegue ver as nossas atividades de duas maneiras, aqui na página de histórias ou também em formato de lista dentro das pastinhas de projetos, tá bom? Que são os nossos passos de organização. Mas vamos lá para o Kanban. Então, vou clicar aqui em histórias. Bom, como que a gente faz aqui para melhorar a nossa visualização de atividades? Você pode perceber que se a gente não mete nada em nenhum tipo de filtro, a gente visualiza aqui um monte de plano de trabalho, enfim, fica um pouco confuso, a gente vê todas as atividades e às vezes não é isso que a gente precisa para ter uma boa visualização das nossas atividades, certo? Então, para fazer essa melhoria, a gente vai usar os filtros que existem dentro dessa página. Eu vou explicar aqui como todos funcionam e aí você pode montar as combinações que vão de fato trazer a visualização das atividades do jeito que você precisa, tá certo? Bom, indo para o primeiro local que a gente tem aqui nessa coluna de filtros, o primeiro deles é a seleção do workflow. Então, para a gente trabalhar a visualização em cima das atividades do nosso plano de trabalho, a gente precisa estar selecionado aqui no workflow operacional, que são os status operacionais das nossas ações. Mas se você quiser dar uma olhadinha também como que está o tático da coordenação, ou se você quiser ver como que está o estratégico, é só clicar aqui em cima desse botãozinho do workflow e selecionar o tático que você quer, e selecionar o status que você quer visualizar, tá bom? Então, vamos deixar aqui no operacional. A gente tem essa opção de spaces, vou explicar ela por último, que ela é bem importante. E aí, a primeira opção de filtros que a gente tem aqui é essa de filtros rápidos. Antes de explicar quais são esses filtros rápidos, tem uma opção importante aqui, que é para a gente escolher a maneira como a gente quer que esses filtros sejam interpretados pela plataforma. A gente tem as duas opções. Opção de soma, que é essa End Filtering, e a opção de OR, que é essa OR Filtering. A End ele vai somar os comandos de filtro que a gente quer ver. Então, por exemplo, quero ver as atividades do meu plano de trabalho e que estão em atraso, por exemplo. Ele vai te mostrar essas duas opções. E na opção de ou, ele vai selecionar uma ou outra A primeira opção de filtro que a gente tem aqui nessa coluna de filtragem é a seleção do fluxo, do workflow da atividade. Se a gente quer ver o nosso plano de trabalho, o workflow operacional precisa estar selecionado. Mas se você quiser visualizar um outro tipo de planejamento, por exemplo, o planejamento tático da coordenação, é só clicar aqui em cima do botão e selecionar tático. Ou, por exemplo, se você quiser visualizar o estratégico, é só ir alterando aqui dentro do workflow até você chegar no fluxo que de fato você quer ver. Mas, usando como exemplo aqui os nossos planos de trabalho individuais, eu vou selecionar o workflow operacional. A segunda seção de filtragem que a gente tem aqui são os spaces, é onde a gente pode salvar toda a filtragem que a gente fez. Eu vou explicar aqui por último, mas é uma parte muito importante. Indo para a segunda seção, é a seção de filtros rápidos. Aqui dentro, antes da gente começar de fato a selecionar os filtros rápidos, a gente tem que dar uma olhadinha nas condições de filtragem. Então, aqui dentro do Shortcut, existem dois tipos de leitura que a plataforma pode fazer quanto ao filtro que a gente está querendo. Uma dessas leituras é a leitura de soma. Então, quando a gente seleciona End Filtering, significa que a plataforma vai somar as nossas condições de filtragem. Então, por exemplo, eu quero ver todas as
as atividades de todos os planos de trabalho e que de alguma forma eu colaboro. Enfim, ou por exemplo, eu quero ver todas as minhas atividades e que estão em atraso. Então ele vai te mostrar os stories que tem essas duas condições. E a outra opção, que é OR Filtering, é uma condição de ou ele vai te mostrar uma informação ou ele vai te mostrar outra. Então, por exemplo, ou uma ação minha ou uma ação de uma outra pessoa. Então, ele vai selecionar uma dessas duas, né? Se eu pedir no end para ver a ação de duas pessoas, eu vou deixar aqui e ele vai somar essas duas condições, tá bem? Eu recomendo a gente deixar sempre aqui nessa filtragem de soma, porque fica um pouquinho mais simples, não tem perigo de por conta da condição, a gente ter alguma visualização inibida. Então, eu deixo aqui, eu faço a sugestão da gente deixar aqui no filtro de soma mesmo, que é o que por padrão já vem na plataforma, tá bom? Entrando de fato agora nas opções de filtro rápido, para poder acessar, a gente precisa primeiro clicar nesse botãozinho aqui de Add Filter, e a plataforma vai abrir essa nova abinha aqui, que é onde a gente vai fazer a seleção desses filtros rápidos, tá bem? Aqui a gente tem uma série de opções de filtros que a gente pode usar tanto sozinhos, né, um filtro sozinho, como também a gente pode usar vários filtros, né, usando aquela condição de soma. E além do filtro, como ele está sendo mostrado aqui, a gente também pode usar a função inversa. Vou mostrar como isso fica de fato. Mas primeiro explicando aqui todas as opções que a gente tem. Essa primeira barrinha de busca aqui, a gente consegue fazer um filtro por usuário e por etiqueta, né? Ou uma palavra-chave. Então, clicando aqui ou também digitando, a gente vai poder escolher todas as atividades de um determinado usuário ou que foram requeridas por um determinado usuário, ou também usar a opção de labels, que são as etiquetas. Então, por exemplo, objetivos aqui, enfim, é uma opção para a gente usar, é só escrever a palavra, clicar em cima da opção que a gente quer e clicar em adicionar, tá bem? Aqui eu vou remover, voltando lá. Bom, aí a gente tem aqui esses filtros rápidos. Eu vou explicar o que cada um significa e depois vou adicionar alguns e também mostrar a versão inversa deles, tá certo? Bom, essa primeira opção aqui, On By Me, significa que esse filtro vai mostrar todas as atividades que tem eu, ou no caso, né, a pessoa que está solicitando esse filtro, como um responsável, que tem lá dentro do Story essa pessoa como owner da atividade, tá bem? Que fica lá naquele campinho do Story. Então, por exemplo, aqui, ó, eu sou o owner dessa atividade, então é por isso que ele está me mostrando isso aqui nessa visualização do Kanban, certo? Requested by me são todas as ações que eu fiz no requerimento. Followed by me são todas as ações que eu sigo, ou seja, é uma ação de outra pessoa, é um story de outra pessoa, mas que de alguma forma eu ou já fiz um comentário dentro desse story, ou eu me marquei mesmo como uma seguidora desse story para ser notificada das alterações, né? Uma atividade que eu tenho interesse em saber como está o andamento, então eu posso clicar aqui para ver todas as atividades que de alguma forma eu tenho interesse na visualização. Também dá para visualizar as atividades que não tem nenhum owner, ou seja, naquele campo de owner não tem ninguém marcado. Outras opções são as opções de relacionamento. A opção é bloqueada por ou bloqueia outra atividade, certo? Eu vou mostrar ali no Story qual que é essa relação. E também tem essa outra relação aqui, que é a de Has External Links, significa que esse Story ele tem um link externo adicionado a ele, seja um link de um documento, de uma foto, enfim. Vou mostrar aqui onde é que essas relações ficam dentro do Story. Bom, aqui só para mostrar dentro de um Story meu para vocês, por exemplo,
aqui embaixo, ó, são todos os tipos de relacionamento que a gente tem, né? Então, relacionamento de bloqueio ou de bloquear uma determinada ação. E aqui também é a opção de adicionar links externos, tá bem? Esse aqui são os relacionamentos do Story. Voltando lá, deixa eu limpar aqui. A outra opção é de não etiquetado, ou seja, quando um story ele não tem nenhum tipo de etiqueta marcado nele. O Has Attachments fica naquele mesmo local que eu acabei de mostrar para vocês e significa que tem algum anexo dentro desse story. Has Comments é sobre ter um comentário já feito dentro desse story, então quando eu marco aqui, eu sei que determinada atividade, enfim, teve algum tipo de comentário, ou talvez eu conversei com alguma pessoa através do comentário do story. E aí o story ele fica aqui, o comentário ele fica aqui nessa parte mesmo, né? Então aqui a gente pode comentar, marcar os nossos amigos para conversar sobre essa demanda. O Has Tasks são as tasks do story, né? Então quando um story tem uma task e eu seleciono esse filtro, ela vai ser mostrada. O Has Due Date significa que ele vai me mostrar os stories que têm uma data de finalização, ou seja, ele tem uma data ali selecionada para conclusão. Overdue é o filtro que vai me mostrar todas as atividades que estão atrasadas. O Updated Today são as atividades que eu fiz algum tipo de atualização hoje, né? Ou, enfim, que todo mundo fez um tipo de atualização hoje. Updated in the last week são de atualizações na semana passada. Created today são as que foram criadas hoje. In the last week são as que foram criadas na semana passada. E Stale é uma opção que eles têm para mostrar as atividades que não têm nenhum tipo de utilização nos últimos 40 dias. Então, são esses alguns tipos de filtro rápido. E aí, para mostrar como que a gente pode utilizar o inverso, eu vou dar um exemplo aqui com esses dois filtros aqui de Has Due Date e Overdue Date, para mostrar para vocês como é que funciona a função de filtro inverso. Então, só para exemplificar, eu vou primeiro selecionar aqui todas que eu sou dona, né, para mostrar para vocês do meu plano de trabalho. E vou adicionar também aqui as que têm overdue, ou seja, as que estão atrasadas. Então, a gente vai ver aqui todas as atividades que estão com a data ultrapassada. No entanto, se eu vir em cima dessa opçãozinha que ficou marcada aqui e clicar em Inverse, ele vai me mostrar o contrário disso, ou seja, ele vai me mostrar todas as atividades que não estão atrasadas. Essa função, de mostrar o inverso, ela funciona para todos esses filtros. Então, por exemplo, quanto às minhas atividades que têm uma data de conclusão. Aqui ele vai me mostrar tudo que eu coloquei em uma data de conclusão. E o inverso disso, ele vai me mostrar o que eu acabei não colocando a data de conclusão, tá bem? Vou tirar tudo aqui. Beleza. Bom, continuando aqui dentro dessa abinha de seleção de filtros, a gente tem filtro por milestone. Milestone ainda não é uma funcionalidade que estamos usando, tá bem? Então eu vou pular aqui. O Filter by Epic State é para a gente filtrar pelos status do épico. O épico é uma estrutura relacionada a projetos que nós vamos começar a utilizar ainda. Ele vai selecionar basicamente os épicos, que é a estrutura de projetos que já estão em progresso, ou os que estão a começar, ou os que já estão feitos. Os filtros por tipo, no caso a gente só usa o tipo de feature dentro da plataforma, a gente não usa essas outras duas opções. O de estimativa é uma numeração também que a gente dá para as atividades de acordo com a complexidade dela. Não é uma ferramenta que estamos usando por enquanto. E o Filter by Interaction. Interaction é uma ferramenta que a gente usa para as ações do Horizontes. Então, a gente consegue ver se uma ação, aqui no caso vai ser para as atividades estratégicas, a gente consegue ver se ela já está num objetivo estratégico que foi iniciado,
ou que não, ou que já foi iniciado, ou que já foi concluído. E essa última opção, em Team, é para a gente poder selecionar todas as ações de um determinado time, né? Nos casos de uma determinada coordenação, tá bem? Então, essas são aqui as nossas opções de filtros rápidos, que são as opções que estão aqui ou o inverso delas. Continuando aqui as nossas opções de seleção de filtros, a gente tem um outro espaço aqui, que é para a gente também, como naquela última opção, selecionar o time, né, a equipe, no caso, que a gente quer visualizar as atividades. E aqui nessas opções, a gente pode tanto desselecionar uma do total, como também a gente pode selecionar para que seja a única a ser mostrada. Para isso, a gente precisa só colocar o mouse em cima aqui da opção e depois clicar em Only. Assim vai ser a única opção selecionada e aqui as atividades que vão ser mostradas vão ser todas da coordenação geral, ou também do licenciamento, socioambiental, pesquisa, enfim. É só vir aqui e selecionar o filtro, tá bem? Ou aqui no caso, quando a gente não quiser ver de nenhum, é só vir aqui em cima também e clicar em Only. Então, a gente vai conseguir visualizar as que não estão com time marcados, tá bem? Aí, qualquer coisa para ver todos também, é só colocar o mouse em cima de Teams e selecionar All. Ele vai mostrar tudo. Ou também, no fluxo contrário, selecionar None. Ele também vai mostrar todas que não tem nenhum time marcado no Store, tá certo? Bom, continuando aqui, a outra opção que a gente tem é de Projects. Lembrando que os Projects nada mais são do que as nossas atividades, as nossas pastinhas de organização das atividades. Então, aqui, da mesma forma como funciona no Teams, no Project a gente vai ver as que não tem nenhum projeto marcado. Ou em cima de Projects a gente vai ver todos selecionados ou nenhum selecionado. E aqui a gente pode simplesmente vir no nosso plano de trabalho e selecionar para ser o único a ser visto. Então, por exemplo, se eu quiser visualizar só o meu, eu venho e clico em Only. Então, ele só vai mostrar tudo que está dentro da minha pasta de trabalho, tá bem? Essas pastinhas aqui, elas mudam de acordo com o fluxo selecionado aqui em cima. Então, se eu quiser ver o fluxo tático, aqui os projects eles mudaram, então se eu quiser ver só de uma coordenação, ou enfim, de todas, eu venho aqui e seleciono normalmente essas atividades, essas pastas, tá bem? Caso essa tela aqui apareça para você, significa que não existe nenhuma história disponível dentro da seleção de filtros que você fez. Então, para corrigir isso, é só selecionar ou pedir para limpar os filtros, tá? Eu recomendo vir aqui e clicar em tudo. Assim, ele vai limpar todos os filtros que foram aplicados, tá bem? Bom, continuando aqui, a gente tem de novo aquela função sobre os épicos. Então, você pode, assim que a gente estiver já usando a opção de projetos aqui dentro do Shortcut, você pode vir aqui e pedir para visualizar de um projeto específico, ou de um conjunto de projetos, ou das ações que não necessariamente estão vinculadas a um projeto, né? Então, e funciona da mesma forma, ou clica em Only para ter só ele selecionado, ou pede para ver o que não tem nenhum selecionado, né? Enfim, aqui essa questão dos botões funciona da mesma forma, é só o conteúdo de seleção mesmo que ele vai ir limpando, tá bem? E aqui um detalhe, quando essa bandeirinha ela tá todinha pintada, significa que esse épico, né, esse projeto, ele já tá com o status de em andamento. E quando ele tá assim branquinho, sem o preenchimento, da bandeirinha, significa que ele ainda não foi iniciado. Beleza? E aí a gente tem a opção de Interactions, que é o que eu comentei sobre os objetivos do Horizontes, né? Então aqui dentro a gente tem os stories do Horizontes, e aí no caso funciona só para o workflow estratégico. Então aqui, por exemplo, são as que estão relacionadas ao objetivo 4,
ou só ao objetivo 2, né, ou enfim, o 2 e o objetivo 0, então fica aqui nesse formato. E a última opção que a gente tem é a opção de Workflow State. Então, ele vai pegar, de acordo com os status do workflow, e vai pedir para mostrar, por exemplo, só as que estão com status não iniciado. Ele vai mostrar aqui. Ou, por exemplo, as que estão só em desenvolvimento, ou desenvolvimento próximos dias de hoje, enfim. Essas são as nossas opções de filtros. E aí, para você conseguir visualizar da melhor forma para você, basta você vir em cada uma dessas opções e ir selecionando seus filtros. Então, por exemplo, eu quero visualizar aqui apenas o que é do meu plano de trabalho, então eu vou clicar em Only. Quero visualizar também só o que eu estou fazendo, só o que está em desenvolvimento, então eu vou deixar aqui só em desenvolvimento, próximos dias e hoje. Bom, é isso que eu quero visualizar. Ou, por exemplo, também, se eu quiser adicionar as que têm uma data de conclusão bem definida. Então, eu seleciono aqui, e é assim que eu vou ver aqui a visualização do meu plano de trabalho. Mas, para eu não precisar toda vez que abrir o shortcut e selecionar os filtros, eu posso vir e salvar esse espaço, né? Esse conjunto de filtros. Isso é possível quando a gente clica aqui em cima desse local de Space, a gente vem aqui e clica em Unsaved Space. Então, esse Unsaved Space aqui, ele já está armazenando todos esses filtros que eu selecionei aqui. E a hora que eu venho aqui, clico em Unsaved Space, Save New, que é para salvar um novo space, e coloco demandas, e aperto Enter, ele vai salvar aqui. Então, por exemplo, se eu quiser, eu abrir o meu espaço aqui, eu estou vendo tudo. Quero vir visualizar só esses filtros que eu coloquei da última vez. Eu venho e clico aqui em cima dele, tá bem? Então, você pode montar diversos filtros aqui e deixar salvo. E aí, qualquer coisa nova que eu mude aqui, então, por exemplo, supondo que eu não quero mais ver o de Residual Date, ele já criou um novo Unsaved Space aqui para mim. Então, se eu quiser deixar salvo sem essas datas, é só eu vir aqui, clicar em salvar de novo, digitar o nome para isso. E aí eu posso arrastar também aqui para deixar ele mais fácil para o meu clique. Tá bem? Bom, essas são então as maneiras que a gente tem para poder filtrar a visualização de histórias aqui do Kanban. É uma maneira bem útil de poder começar o dia, já selecionar quais as atividades, quais o tipo de filtragem que a gente quer ter, né, para poder ser mais exato ali no que a gente está fazendo e não ficar visualizando as coisas num ambiente muito poluído. Tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Até mais!